Olá, queridos amigos que me acompanham no canal Fala Sério Pastor, sejam bem-vindos a mais um vídeo especial para você que já me acompanha, que compartilha aí os meus vídeos, e você sabe que pode participar aqui no canal, não é? É só mandar uma mensagem para mim aí no meu Instagram com a sua pergunta, pode mandar um vídeo, tá? Com seu celular assim na horizontal. Aproveita e me segue aí no Instagram, tá certo? E aí então você manda para mim o seu vídeo, eu vou colocar você aqui para participar junto comigo. Mas hoje eu vou fazer um vídeo daqueles assim, bem especiais mesmo, falando sobre um assunto teológico. Nós vamos mergulhar um pouquinho. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais técnico, porque nós vamos falar sobre ecdótica. Que é isso, pastor? Que bicho é esse? Fica comigo até o final que você vai descobrir. Vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, a ignorância é atrevida? Pois é, eu vi isso essa semana. Há um tempo atrás eu fiz alguns vídeos sobre a questão da Bíblia, sobre chave hermenêutica, sobre alta crítica. Eu gravei alguns vídeos sozinho e também gravei com Michelson Borges alguns vídeos tratando aí destas temáticas, né? Chave hermenêutica, a questão da homossexualidade na Bíblia, enfim, vários assuntos que nós abordamos aqui no canal. Curiosamente, há pouco tempo atrás eu vi em uma dessas páginas progressistas um texto, né? Uma imagem falando sobre crítica textual. Levei um susto. Crítica textual numa página progressista? Ah, já sei. Eles vão novamente atacar a crítica textual, falar mal deste assunto. Mas quando eu li o texto, eu fiquei abismado, porque o texto falava sobre o que é uma crítica textual e tal, e eu fui lendo e disse, esse texto aqui é um texto interessante. De quem é esse texto? Pasmem, meus amigos. O texto é do Dr. Pedro Apolinário, uma autoridade. Eu vivi para ver uma página progressista colocar um texto do Dr. Pedro Apolinário e defender a crítica textual. E aí agora eu fiquei me perguntando, por que eles estão defendendo a crítica textual? E eu só cheguei a uma conclusão. A ignorância. Não sabem o que é crítica textual e quiseram fazer um texto resposta aos ataques que nós fizemos à alta crítica. A alta crítica é uma coisa. Crítica textual é outra coisa. E me parece que a pessoa que escreveu, ou a pessoa que copiou o texto do Dr. Pedro Apolinário, não se deu ao trabalho de pesquisar o que é crítica textual. Porque se soubesse de fato o que é crítica textual, jamais colocaria um texto exaltando a crítica textual. Por quê? Porque crítica textual vai frontalmente contra as ideias progressistas. Mas por quê, pastor? Porque a crítica textual busca resgatar o texto original da palavra de Deus. E todo teólogo sério quer isso. Lógico. Óbvio. Então por que uma página progressista colocou um textão do Dr. Pedro Apolinário exaltando a crítica textual? Eu só posso acreditar a ignorância. Ou, do contrário, eu devo ficar feliz, eles devem estar se convertendo. Olha, só para que você que está do lado de lá, que ainda não conseguiu se situar, pastor, não estou entendendo muito bem. Para você entender o que eu estou dizendo, um progressista citar o Dr. Pedro Apolinário e exaltar a crítica textual seria mais ou menos o seguinte: um camarada ele vai fazer um texto para defender o capitalismo e ele faz um texto enorme defendendo o capitalismo citando Karl Marx. Ele pega o texto de Karl Marx para defender o capitalismo, as ideias de Karl Marx. Funciona? É só para você entender. O indivíduo ele é progressista, ele crê que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ele acredita que você deve ler a Bíblia a partir da ótica dos evangelhos. Então, uma página progressista trazendo um texto exaltando a crítica textual, citando o Dr. Pedro Apolinário, quando textos anteriores na mesma página trazem uma ideia completamente liberal, mais voltada para a alta crítica, as ideias que são defendidas
na maioria das páginas progressistas, são ideias da alta crítica, de que o texto ele não deve ser visto daquela maneira, de que aquelas expressões ali tem outro tipo de conotação, que não é bem aquilo. E quando você vai para a crítica textual e você estuda a fundo a crítica textual, o que ela busca? Ela busca resgatar o sentido original do texto. Então não faz sentido uma página progressista exaltar a crítica textual. Mas vai entender? Como é que a gente entende a cabeça desse povo? Não sei. Querem que eu dê um exemplo de como a alta crítica é prejudicial? O indivíduo chega na história de Raabe. E aí, no momento em que Raabe, por exemplo, cita ali o Decálogo, ela começa no discurso de Raabe, parece que ela cita ali, ela já conhecia Êxodo 20. Aí o indivíduo diz, mas não tem como, porque Raabe não era do povo de Israel, aí ela não falava hebraico, e isso e aquilo, e aí ele chega à seguinte conclusão: isso daqui quem escreveu foi o autor, e atribuiu a Raabe uma fala que não foi dela. Como é o nome disso? Alta crítica. Ele coloca em xeque, ele coloca em dúvida o texto. Raabe não poderia ter dito isso. Por quê? Porque você achou que ela não poderia ter dito? Porque você achou que ela não tinha capacidade de dizer. Porque na sua visão ela não tinha o conhecimento. Então, com base na minha particular visão, com a minha ótica, eu olho para o texto, vejo algumas expressões de Raabe, comparo com Êxodo e digo, Raabe não disse isso aqui mesmo não. Quem disse isso aqui foi o escritor desse texto, posteriormente, e ele disse que ela falou. Então, é um texto mentiroso. O autor bíblico, ele está atribuindo a Raabe uma fala que não foi dela. Aí eu começo a me questionar. Podemos tratar os autores bíblicos com seriedade? Porque se o indivíduo ele toma a liberdade de colocar palavras na boca de um personagem que nunca existiram, ele pega a premissa dele, a visão dele e coloca lá na boca de Raabe, o escritor bíblico, não, Raabe não disse não, mas vamos botar aqui para que ela diga o que ela não disse. Eu posso confiar na Bíblia? Mas é isso que a alta crítica faz. E olha, tá cheio de teólogos aí com essa visão diabólica, gente pregando coisa que não tá na Bíblia. E eu digo uma coisa para você que me acompanha aqui no canal. Não é porque tem título de teólogo, não é porque tem título de doutor, não é porque conhece a língua A ou a língua B, que o indivíduo de fato é um teólogo cristão e responsável com a Bíblia, não. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí, porque tem muito teólogo que não é teólogo. Ele mais presta um desserviço à causa de Deus do que uma ajuda, um auxílio. Quando ele começa a colocar em xeque algumas passagens bíblicas simplesmente porque ele não concorda, desconfia. Antes de eu me aprofundar no tema da ecdótica, neste assunto da crítica textual hoje, eu gostaria de fazer algumas indicações de leitura para vocês. Esse material que eu tenho aqui, esse primeiro, a luz, pronto, ficou, dá para ver aí, não é? Introduction to the Tibetan Masorah, de Israel Ivin. É um livro que eu ganhei do Dr. Elias Brasil, ele foi meu orientador. Um material muito interessante para quem quer se aprofundar no texto hebraico. Eu quero indicar também esse outro material aqui, Fundamentos para a Exegese do Antigo Testamento. É um material simples e para quem tem interesse em compreender um pouco mais sobre a sintaxe hebraica, esse é um material excelente. Esse material aqui também, ó, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, do Dr. Wilson Paroski, é um excelente conteúdo para quem deseja se aprofundar aí na crítica textual. Esse outro aqui, olha, o texto do Novo Testamento, olha só, esse é um material muito bom, tá? De Kurt Aland. Esse outro aqui, o texto do Antigo Testamento, de Alexander Fisher. Esse material é da Sociedade Bíblica, tá? Os 2 volumes. Eu indico também esse outro livro aqui, olha, Manual de Exegese Bíblica, Antigo e Novo Testamento. Esse material aqui é fantástico. Eu usei ele quando lecionei a matéria de exegese do Antigo Testamento para a turma de mestrado lá no SALT. Esse outro aqui, olha, Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, Exegese e Interpretação. É um material que eu gostei, ele é bem fininho, mas é um livro bem interessante. E o Manual da Bíblia Hebraica, esse material aqui é muito legal. Ele é do Dr. Edson de Faria Francisco,
Edson de Faria Francisco. É um material rico, ele é bem amplo. E essa daqui é uma edição já mais recente, se não me falha a memória, já revisado. É um material que eu usei muito também na minha dissertação. Esse material, para mim, é um dos melhores. Ele foi traduzido, se não me falha a memória, pelo Edson de Faria Francisco, exatamente, do Emanuel Tov, Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Gente, olha, se você quer se aprofundar nesse assunto, você tem que ter esse livro aqui. Olha, se você quer falar de crítica textual no Antigo Testamento e você não tem esse livro aqui, você tá você tá faltando um pedaço. Então, para você falar de crítica textual no Antigo Testamento, tem que ter esse livro aqui do Emanuel Tov, material riquíssimo, riquíssimo. Esse outro aqui, não menos importante, é um material, ele não trabalha tanto assim a exegese, mas é um livro assim fantástico. E eu recomendo. Teologia do Antigo Testamento, de Gerhard Hasel. É um material também fantástico da Academia Cristã. Bom, deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo mostrar tudo aqui para vocês. Todos os materiais que eu indiquei aqui no meu vídeo. Olha só. Livros. Sabe qual que é o problema? É que a maioria das pessoas querem falar de crítica textual, querem falar do assunto de exegese e de hermenêutica, mas não leem, não estudam, não sabem o que tem aqui, e aí fazem textão na internet achando que está falando em benefício da sua visão, quando na verdade estão colocando um texto que vai confrontar exatamente as suas premissas. E nós vamos discutir isso agora. O que é crítica textual? Quando nós falamos de crítica textual, do que nós estamos falando? No campo da crítica bíblica, é uma ciência que busca reconstituir o texto original a partir das cópias disponíveis. O Dr. Paroski, ele comenta que crítica textual é a ciência que procura restabelecer o texto original de um trabalho escrito cujo autógrafo não mais exista, então isto é denominado crítica textual. Então veja, a definição de crítica textual é essa, conforme nós já havíamos mencionado aqui na parte introdutória do nosso estudo. Então veja, crítica textual ou ecdótica, que é também uma outra nomenclatura para referir-se a isto, ou baixa crítica, como também é denominada crítica textual, refere-se à tentativa de reconstruir o texto original da Bíblia. A ideia é mais ou menos assim, olha, você está com o texto aqui na sua mão, né? O texto bíblico. O que eu estou lendo aqui é o que de fato foi escrito? Então a crítica textual ela vai fazer o seguinte, nós vamos pegar tudo que tem disponível, nós vamos pegar todas as cópias e vamos fazer um comparativo. Nós vamos comparar todas as cópias disponíveis e aí, com base nas variantes e com base na datação, é um fator interessante, você vai fazer o comparativo para tentar determinar qual seria a melhor leitura daquele texto. Algumas pessoas, elas ficam assim, abismadas com a quantidade de variantes, principalmente que existem no Novo Testamento. Né? Existem muitíssimas variantes, mais de 2.000 variantes, e você diz, como é que nós podemos acreditar num texto que ele contém mais de 2.000 variantes? Queridos, as variantes que existem no texto do Novo Testamento, principalmente, não quer dizer que não exista no Antigo, mas é muito mais raro do que no Novo. No Novo Testamento, são variantes assim, um escreve, por exemplo, grande, o outro escreve enorme. São palavras parecidas. 90% das variantes textuais, e eu estou sendo generoso, 90% das variantes textuais do Novo Testamento, elas são assim de cunho simples, que tem o mesmo sentido, uma palavra que é similar. Problemas maiores nós encontramos em questão de tradução, sim, mas aí é que entra a ecdótica, a crítica textual, para fazer o comparativo e a gente vê, não, essa é a melhor tradução. Então, nós não aceitamos a alta crítica. Mas o que é alta crítica e o que é essa baixa crítica? Bom, a baixa crítica, que é a crítica textual, nós já iniciamos falando sobre ela. O que seria então a alta crítica? Veja, é importante a gente fazer uma distinção entre alta crítica e baixa crítica para que a gente possa, com base nessas distinções, entender perfeitamente o assunto para a gente não falar bobagem por aí pela internet. Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês algumas distinções. Esse material que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar disponível no link da descrição, você vai poder baixar esse conteúdo. Foi uma aula que eu lecionei para a Universidade Adventista de Moçambique o ano passado.
Então, quando eu dei a matéria de grego e de hebraico para as turmas de teologia de Moçambique, em uma das aulas eu falei sobre a questão da crítica textual, tá certo? Então vamos lá. Então nós adventistas somos contra a crítica textual sob hipótese alguma, nós defendemos a crítica textual. É claro, existem alguns aspectos que nós não concordamos, alguns aspectos negativos. Existe algum aspecto positivo na alta crítica? Existe, mas ela é mais destrutiva do que construtiva. Ao passo que a baixa crítica ou a crítica textual, ela é mais construtiva do que destrutiva. Vamos então às principais distinções entre uma e outra? Levantou-se muita confusão e controvérsia em torno da questão da alta crítica, ou crítica histórica, e da baixa crítica, que é a crítica textual da Bíblia. Parte dessa controvérsia resultou da má compreensão do termo crítica aplicado às Escrituras. Em seu sentido gramatical, esse termo diz respeito meramente ao exercício do julgamento. Quando se aplica à Bíblia, é usado no sentido de exercício do julgamento da própria Bíblia. Todavia, existem dois tipos básicos de crítica e duas atitudes básicas diante de cada tipo. Os títulos atribuídos a esses dois tipos de crítica nada tem que ver com sua importância conforme nós vamos apresentar a seguir. Então, veja, quando nós falamos de alta crítica, nós não estamos falando da crítica boa. E a baixa crítica, nós não estamos falando da crítica ruim. Inclusive, nós utilizamos muito mais crítica textual do que baixa crítica, porque quando a gente fala assim, uma crítica baixa, né, uma baixa crítica, dá a impressão de que é uma coisa que está criticando de maneira assim, ruim, pejorativa. Alta crítica, não, aí parece uma coisa boa, né? Puxa, é a alta crítica, é uma crítica para te ajudar. Não, tem nada a ver, não. A alta crítica, ela é terrível. E a baixa crítica foi até... eles colocaram outros nomes para não trazer esse sentido pejorativo. Mas a baixa crítica diz respeito justamente à crítica textual. Vamos então às definições, vamos falar um pouquinho sobre alta crítica, vamos ver quem são os proponentes, o que é essa alta crítica, pastor, que o senhor está falando aí, e depois a gente vai concluir esse nosso estudo traçando ali os paralelismos entre as duas e por que uma não presta e a outra presta, por que uma é boa e a outra é ruim. Quando nós falamos da alta crítica, dois personagens eles se destacam. Nós temos a chamada teoria documental, que foi desenvolvida por Julius Wellhausen. Eu não sei se essa é exatamente a pronúncia do nome dele, ou se é Julius Wellhausen, que ele era alemão. E nós temos a escola de Tübingen, que nós temos esse indivíduo aí, Ferdinand, foi um dos cabeças aí, uma das pessoas de certa importância para a escola de Tübingen. Então, quando nós falamos de alta crítica, nós temos para o Antigo Testamento a teoria documental e nós temos para o Novo Testamento a escola de Tübingen. A tragédia que a teoria documental foi para o Antigo Testamento, ela é similar à que a escola de Tübingen foi para o Novo Testamento. E eu vou explicar para vocês detalhadamente o que foi isso. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que foi essa teoria documental e o que foi essa escola de Tübingen e vocês vão entender. Mas vamos lá, alta crítica. Quando se aplica o julgamento dos estudiosos à autenticidade do texto bíblico, esse julgamento se chama alta crítica ou crítica histórica. O assunto desse tipo de julgamento dos especialistas diz respeito à data do texto, seu estilo literário, sua estrutura, sua historicidade e sua autoria. O resultado é que a alta crítica, na verdade, não é parte fundamental da matéria Introdução Geral ao Estudo da Bíblia. Antes, a alta crítica é a própria essência da introdução especial. Os resultados dos estudos da alta crítica feitos pelos herdeiros da teologia herética dos fins do século XVIII não passam de um tipo de fruto altamente destrutivo. Como vocês puderam perceber no texto que eu apresentei, a alta crítica não é uma coisa boa. Para nós que acreditamos na palavra de Deus, a alta crítica ela é maléfica. Tá? Então por quê? Ela vai trabalhar não somente com o texto, mas com a datação, com a autoria e via de regra, desqualificando aquilo que nós já temos solidificado ao longo da história. Então, por exemplo, o Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por Moisés. A alta crítica chega e diz, não, foi nada disso não. Isaías chega e diz assim, olha, virá um homem chamado Ciro, e ele fará isso. Mas isso foi 150 anos antes de Ciro nascer. Como é que Isaías já sabia o nome dele?
Então isso é uma profecia. Aí a alta crítica diz, não, mas não pode, isso aqui é milagre, milagre não existe. A alta crítica já tem essa pressuposição. Então o que eles pensaram? Isso aqui é um falso Isaías. Observe o texto. Isso aqui foi escrito bem depois de Ciro, e como se um indivíduo estivesse escrevendo antes de Ciro. Para ficar fácil de vocês entenderem, é como se eu hoje começasse a escrever um texto. No dia 11 de setembro de 2001, acontecerá um grande atentado às Torres Gêmeas e tal, e explicasse um indivíduo por nome Osama Bin Laden, eu escrevesse até detalhes do que iria acontecer ao World Trade Center. E aí então, eu escrevo isso, eu estou no ano 2021, tá? Aí eu escrevo isso, tal e tal e tal. Daqui a 3 mil anos alguém acha meu texto. Olha só, rapaz, o Eleazar aqui, ele escreveu isso antes de acontecer. E eu assinasse o meu texto assim, 20/5 de 1996. Aí alguém ia pegar meu texto e dizer, puxa, rapaz, o Eleazar em 96 fez essa profecia. Achamos um verdadeiro profeta lá. Então é isso que eles dizem. Isaías, na verdade, não escreveu antes. Isaías viveu depois, e ele escreveu como se ele estivesse vivendo antes, para dar um caráter de profecia, mas não tem nada de profético. Percebeu a gravidade do negócio? É isso que a alta crítica, em linhas gerais, ela vai falar também. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais para a gente chegar na questão da teoria das fontes, na teoria documental. A última data atribuída aos documentos do Antigo Testamento induziu alguns estudiosos a atribuir seus elementos sobrenaturais a lendas ou mitos. Então, você já tem aí um problema. Eles dizem que os eventos sobrenaturais descritos na Bíblia são lendas. Então, criação em 6 dias, o mar se abrir, nascimento virginal de Jesus, ressurreição, tudo é mito, tudo é lenda. Por quê? Porque essas coisas não podem acontecer. Milagres não existem, né? Isso resultou na negação da historicidade e da autenticidade de grande parte do Antigo Testamento por parte dos estudiosos céticos. E é isso que nós combatemos. Nós não podemos aceitar isso aqui. Um cristão verdadeiro, ele não aceita a alta crítica. Na tentativa de mediar entre o tradicionalismo e o ceticismo, Julius Wellhausen e seus seguidores desenvolveram então a teoria documental, a qual propõe datar os livros do Antigo Testamento de modo menos sobrenaturalista. O resultado foi que desenvolveram a teoria JEDP sobre o Antigo Testamento. Pastor, o que é isso aí? O que é essa teoria aí? Eu vou explicar agora. Tal teoria baseia-se em grande parte no argumento de que Israel não possuía escrita antes da monarquia e que um código eloísta, por isso a letra E, e um código javista, por isso a letra J, baseavam-se em 2 tradições orais a respeito de Deus. E indicava o nome de Elohim, e J o nome Jeová, ou Yahvé. A esses foi acrescentado o código deuteronômico, que são documentos atribuídos ao tempo de Josias, e o chamado sacerdotal, que vem da expressão priestly em inglês, de onde se origina o P, do judaísmo aí pós-exílico. Essas opiniões não agradaram aos estudiosos ortodoxos, pelo que se levantou uma onda de oposição. Então, o que eles disseram? Chegaram lá no livro de Gênesis, aí você vai no livro de Gênesis e lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, ali fala: no princípio criou Deus, os céus e a terra, a expressão Elohim. E disse Deus, Elohim, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí você vai ver Elohim, Elohim, Elohim. O capítulo 1 todinho só fala Elohim. Aí quando você vai no capítulo 2, aí diz assim: disse o Senhor Deus, e o Senhor Deus, olha, verso 8, plantou o Senhor Deus um jardim, e aí, verso 9, e o Senhor Deus fez brotar, verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, verso 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, e o verso 16, ordenou o Senhor Deus. Percebe que agora aparece Senhor, a expressão Senhor aqui é o Adonai, que é esse J. Então eles dizem o seguinte: tá vendo? Quem escreveu o capítulo 1 seguiu uma tradição oral, porque até a monarquia não tinha escrita. Então seguiu a tradição eloísta. Quem escreveu o capítulo 2 seguiu a tradição jeovista. Por isso ele coloca o nome Adonai ali, não é? Jeová. Então ele começou a dissecar o texto. Essa teoria documental começou a dissecar o texto. Então esse capítulo foi escrito por
por esse outro capítulo foi escrito pelo de cá. Então não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Isso aqui é de uma época diferente. Esse outro texto aqui é da época de Josias, não tem nada a ver lá com... Esse outro aqui é depois do exílio babilônico e tal. Então, quer dizer, eles começaram a descredibilizar o texto bíblico. É isso que a alta crítica fez em linhas gerais. Quando nós falamos de Novo Testamento, então veja, a tragédia que foi essa teoria documental, essa alta crítica para o Antigo Testamento se estendeu para o Novo, com a chamada Escola de Tübingen. E olha só o que diz esse texto. A aplicação de princípios semelhantes aos escritos do Novo Testamento surgiu na Escola de Teologia de Tübingen, por orientação de Heinrich Paulus, Wilhelm de Wet e de outros. Esses homens desenvolveram princípios que desafiavam a autoria, a estrutura, o estilo e a data dos livros do Novo Testamento. Então você vai perceber que a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento também acontece no Novo. A crítica destrutiva do modernismo induziu a crítica da forma, aplicada aos evangelhos, a negação da autoria de Paulo na maior parte das cartas a ele atribuídas até então. Chegou-se à conclusão, preste atenção nisso, chegou-se à conclusão de que só se poderia reconhecer como autenticamente paulinas as 4 grandes, que são Romanos, Gálatas, 1º e 2º Coríntios. O resto, Efésios, Filemon, essas outras cartas de Paulo escreveu 14, mas eles dizem o seguinte, não, de Paulo mesmo a gente só tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e Gálatas. E o resto? Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemon, Tito, nenhuma dessas é de Paulo, segundo a escola de Tübingen, segundo a alta crítica. Por volta do final do século XIX, estudiosos ortodoxos competentes começaram a desafiar a crítica destrutiva da escola da alta crítica. Dentre esses estudiosos ortodoxos estavam então George Salmon, Theodor von Sah e Lightfoot. A obra desses homens quanto à alta crítica deve certamente ser considerada crítica construtiva. Então vocês vão percebendo aí que nós temos a alta crítica que eu, Michelson e outros teólogos cristãos verdadeiros que acreditam na palavra de Deus não concordamos. E nós temos a baixa crítica. O que foi a baixa crítica? Foi uma resposta à alta crítica, que nós chamamos de crítica textual ou ecdótica. Vamos falar um pouquinho sobre ela agora? Quando o julgamento dos estudiosos se aplica à confiabilidade do texto bíblico, ela é classificada como baixa crítica ou crítica textual. Então nós confiamos no texto bíblico. A baixa crítica aplica-se à forma ou ao texto da Bíblia, numa tentativa de restaurar o texto original. Não deve ser confundida com a alta crítica, como algumas páginas progressistas fizeram. Visto que a baixa crítica ou crítica textual estuda a forma das palavras de um documento e não seu valor documental. Então, por exemplo, a baixa crítica nunca vai dizer assim: ah, esse texto aqui não é de Moisés, não. Não, Moisés não quis dizer bem isso daqui, não. Quando a palavra lá, abominação, aparece, não era bem isso que ele queria dizer, não. Quando Paulo diz aqui a expressão arsenocóita, bom, não era bem isso que Paulo estava querendo dizer. Não, esse termo aqui nem existe. Essa não é a preocupação da baixa crítica? A crítica textual não está preocupada com isso? A crítica textual jamais vai pegar o texto de 1 Coríntios, por exemplo, onde Paulo usa a expressão arsenocóita, que eu já trabalhei aqui num vídeo especial só sobre isso, a questão da homossexualidade na Bíblia. Um vídeo, eu coloquei até o título assim, um vídeo mais completo sobre a homossexualidade na Bíblia. Se você puder, assista, um vídeo excelente sobre o tema. E aí nós apresentamos exegeticamente o assunto. Então, a baixa crítica, a crítica textual, ela não está preocupada em dizer, não, isso daqui não é de Paulo, isso daqui tem outro sentido, isso daqui tem outro... Não. O que essencialmente a crítica textual, ela quer, ela busca estabelecer se aquele texto ele é confiável ou não. Já que a turma progressista aí citou crítica textual como algo interessante, importante, relevante, fica o desafio. Com base na crítica textual, que determina se o texto é autêntico ou não, fazendo comparativo de vários manuscritos,
E nós temos manuscritos de sobra aí no Novo Testamento. Então, com base na crítica textual, eu queria lançar o desafio para a turma progressista que fez o texto aí exaltando a crítica textual, não é? 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, onde usa a expressão arsenokoitai. Essa expressão, ela é confiável ou não? Estamos falando aqui de crítica textual, não é? Nós não estamos defendendo a crítica textual. Então, com base na crítica textual, no comparativo de textos, de manuscritos, né, daquilo que está disponível aí para pesquisa, o texto de 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, ele é confiável? Fica aí o desafio, porque nós já fizemos um vídeo aqui mostrando que sim. Mas se a crítica textual é tão importante para os progressistas, é válido então aceitar o que está em 1 Coríntios capítulo 6, não é? Se a crítica textual é uma ciência importante para eles, é válido aceitar o que está em Romanos capítulo 1, não é? Eu considero que sim. Se crítica textual é algo tão importante para os progressistas, é válido, é muito válido aceitar o que está em Levítico capítulo 18 e capítulo 20. Por quê? Porque se você fizer um estudo profundo da crítica textual, você vai perceber, por exemplo, que não existem variantes ali, variantes textuais. O que são variantes textuais, para quem está me assistindo e não entende? Um texto fala uma expressão e aqui aparece outra expressão. E, pastor, então o texto não estava falando, por exemplo, vamos pegar Levítico capítulo 18, só para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Vamos ler aqui Levítico capítulo 18 e o verso 22. Com o varão não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Bom, então aqueles que exaltaram a crítica textual em suas páginas poderiam, quem sabe, fazer uma análise desse texto e dizer assim, com base na crítica textual, se esse texto ele merece confiança ou não, se ele é autêntico ou não, se as expressões hebraicas que estão aqui são estas mesmo, se é isso mesmo que está escrito ou não. Ok? Agora, se alguém quer desqualificar esse texto, se alguém quer desqualificar o texto de Romanos, de 1 Coríntios, não é a baixa crítica que quer isso. Não é a crítica textual que quer isso, é a alta crítica. Então, por isso que eu digo mais uma vez, estou surpreso, muito surpreso com a defesa da crítica textual por parte de uma página progressista. Gente, chega a ser engraçado, mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Não deve ser confundida com a alta crítica, visto que a baixa crítica ou crítica textual estuda a forma das palavras de um documento e não seu valor documental. Muitos exemplos de baixa crítica podem ser encontrados na história da transmissão do texto bíblico. Resumindo, o que nós poderíamos dizer então sobre a alta crítica e a baixa crítica? Em exegese, alta crítica são os estudos críticos da Bíblia. Sua abordagem trata a Bíblia como literatura, utilizando-se do aparato crítico normalmente aplicado a textos literários semelhantes. Caracteriza-se de uma forma geral por não partir do dogma da inerrância bíblica para efetuar suas análises. Em contraste com a baixa crítica, seu foco está nos estudos dos autores, dos textos bíblicos, tempo, lugar em que foi escrito, seu processo de formação editorial, sua transmissão histórica e o contexto de formação denominado Sitzenleben. Bom, a alta crítica, como eu mostrei para vocês, ela está preocupada não somente em entender o texto, mas a preocupação maior não é restaurar o texto original. Eu posso afirmar que uma pessoa da alta crítica, ela faça crítica textual? Sim, claro. Qual que é o problema? Aonde ela vai chegar? Quais são os pressupostos? Que o indivíduo ele pode sentar diante do texto, fazer todos os comparativos textuais, determinar o texto, ali, olha, esse texto aqui, a melhor tradução é essa daqui. Mas o problema é que ele não para aí. A diferença entre alta crítica e baixa crítica é que depois que ele determinou o texto, ele olha e diz, mas não foi Moisés que escreveu, esse texto aqui não é assim, isso daqui não deve ser visto nesse contexto, isso daqui é um milagre, não aceitamos, isso aqui é uma lenda, então é isso. A alta crítica ela vai por aí. Eles podem até fazer um trabalho de crítica textual, mas aonde eles chegam, os pressupostos estão muito mais intimamente relacionados com as ideias de algumas páginas progressistas hoje, por exemplo, do que a baixa crítica. A baixa crítica ou crítica textual, ela é defendida pelos
conservadores, pelos ortodoxos, por aqueles que acreditam na Bíblia como palavra de Deus. Então, uma pessoa que crê na Bíblia como palavra de Deus, ele não segue o princípio da autocrítica, ele segue o princípio da crítica textual. Ou seja, nós olhamos para o texto bíblico e pegamos a quantidade que existe de manuscritos disponíveis para fazermos a tradução, para fazermos a análise e, com base nessa análise, determinar qual seria a melhor tradução daquele texto. Isso é crítica textual. Isso é saudável, é salutar, é importante. Entendeu? Mas nós não desqualificamos o texto. Nós não dizemos, por exemplo, que Jesus é a chave hermenêutica. Isso está muito mais relacionado à autocrítica do que à crítica textual. Jesus é a chave hermenêutica. Com base na chave hermenêutica, você vai interpretar todo o resto da Bíblia. E aí, então, você chega lá no livro de Levítico, aí condena a sua prática. Aí você diz, não, mas aqui Jesus não condenou, então aqui eu rejeito. Aí você vai para Paulo. Não, mas Paulo aqui... Aí vai fazer que nem Caio Fábio, né? Paulo era um lunático. Paulo era um desqualificado. Quando ele falou isso aqui, ele falou por vontade própria, não foi inspirado por Deus. Entendeu? Como é o nome disso aí? Autocrítica. Isso não é crítica textual. Por quê? Porque o indivíduo ele tem uma pressuposição própria, ele vai para o texto com a própria lente dele, ele diz que está olhando para o texto a partir da ótica de Jesus. Não está olhando o texto a partir da ótica de Cristo, ele está olhando o texto a partir da ótica própria e dizendo como Jesus olharia para o texto. E aí ele olha para Paulo e como Paulo não escreveu o que ele queria que Paulo escrevesse, ele diz, não, Paulo aqui está delirando. Paulo aqui ele está desqualificado, conforme nós apresentamos no nosso vídeo sobre chave hermenêutica. Percebe? Então, essa ideia de dizer, não, esse texto aqui não é assim, esse texto não é desse jeito e tal, e querer desqualificar do texto, querer tirar partes da Bíblia como não inspiradas, dizer assim, não, essa parte aqui não foi inspirada, não. Isso daqui contém a palavra de Deus. Nem tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Uma parte outra parte é meramente humana. Então, aqui, essa parte aqui é inspirada, mas essa outra aqui não. Então, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. O que é isso? Isso é autocrítica. Isso é autocrítica. A autocrítica é que ensina isso daí. A autocrítica é que vai nessa linha. Então, as pessoas que defendem a autocrítica, elas têm a tendência de olhar para o texto dessa forma aí. Então, eu diria que esse tipo de pensamento de desqualificação do texto, de formar um cano dentro do cano, de tirar milagres da Bíblia, dizer que são mitos, de pegar um texto que não concorde com as minhas práticas e dizer que aquele texto ali não reflete a inspiração divina, ele está muito mais próximo do pensamento da alta crítica do que da crítica textual. Resumindo agora a parte da baixa crítica, poderíamos dizer o seguinte: em filologia, crítica textual ou ecdótica é a arte cuja finalidade é a de aproximar o texto tanto quanto possível de sua forma originária, isto é, da forma pretendida pelo autor. A ecdótica trata, portanto, de restituir, por meio de minuciosas regras de hermenêutica e exegese, a forma mais próxima do que seria a redação inicial de um texto, a fim de estabelecer sua edição definitiva. Queridos, vocês perceberam como é importante nós conhecermos um assunto antes de falarmos acerca dele? Sabe qual é o problema hoje? A internet hoje está infestada de gente que se diz teólogo, mas que não conhece nada de teologia. Que quer falar de teologia, mas nunca fez o curso de teologia. Que quer falar de Bíblia, mas não gasta tempo lendo a Bíblia. Que quer falar de crítica textual, mas nem entende o que é crítica textual. E acabam colocando um texto que vai afrontar diretamente as ideias que eles mesmos já colocaram anteriormente. Uma pessoa que trabalha com a crítica textual de maneira séria, por exemplo, vai chegar às conclusões óbvias que nós já chegamos aqui em nosso canal. Por exemplo, quando nós tratamos do assunto da homossexualidade. Uma pessoa que fizer um trabalho sério na área da crítica textual vai chegar exatamente às mesmas conclusões que nós chegamos. Agora, uma pessoa da alta crítica, não, aí ela vai dizer esse texto aqui não, isso daqui não é bem assim, entende? Por isso eu fiquei muito admirado quando cheguei lá na página progressista e vi a turma defendendo crítica textual. Disse, ué, como é que pode isso? Desconhecimento.
Bom, eu espero que esta aula de hoje, na realidade o conteúdo que nós temos acerca de crítica textual, ele é muito mais amplo, mas se eu fosse colocar tudo aqui, o vídeo ia ficar extremamente grande, então não faria sentido. A gente poderia aprofundar em questões sobre os autógrafos, sobre os códices maiúsculos, né, unciais, minúsculos, cursivos. Nós poderíamos falar sobre os lecionários, os óstracos, poderíamos tratar sobre a questão da nômina sacra, que é um negócio bem legal que aparece ali nos manuscritos gregos, principalmente nos manuscritos unciais. Então, a gente poderia mergulhar aí em muita coisa, tem muita coisa para ser discutida acerca de crítica textual, entende? Poderíamos gastar um tempão só falando das variantes, inclusive o livro que eu apresentei aqui para vocês, deixa eu ver, esse daqui do Dr. Wilson Paroski e esse daqui do Novo Testamento, esse daqui. Esse outro material aqui trata de várias variantes textuais, materiais assim fantásticos. Você vai ver qual que seria a melhor tradução. A gente poderia gastar aí tempo falando sobre os códices, né, a preservação deles, que é um palimpsesto. Enfim, poderíamos gastar muito tempo falando de muitos assuntos aqui. Quais são os manuscritos mais confiáveis? Quais são os mais completos? Por que o Códice Aleph, o Códice Sinaítico, ele é o mais respeitado? Quais são os mais antigos, os papiros que nós temos mais antigos? Enfim, poderíamos gastar um tempão falando de crítica textual. E crítica textual é um oceano para navegar. Mas eu acredito que as definições que nós trouxemos aqui entre crítica textual e alta crítica, ou seja, entre baixa crítica e alta crítica, já foram suficientes para você entender o que é bom e o que não é, o que presta e o que não presta. E aí fica a dica para aqueles que não entenderam os meus vídeos anteriores, inclusive aquele que gravei com Michelson Borges, falando sobre a alta crítica e não crítica textual. Nós não somos contra a crítica textual, nós somos contra a alta crítica. Fique esperto, estuda o assunto, para depois você não acabar colocando um texto que favorece o nosso pensamento e querer usar esse texto para favorecer uma ideia equivocada que se tem defendido aí absurdamente, fazendo a Bíblia dizer o que ela não está dizendo. Que Deus, portanto, abençoe vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.